Eu me sentia literalmente desistindo da vida a cada dia que passava. E eu fui apresentada ao reiki. Eu recebi uma sessão de reiki através de uma senhora. E quando aquela senhora me tocou, sem me pedir nada, porque eu nem tinha o que responder para ela, eu não sabia dizer o que estava acontecendo, por que eu estava desistindo, por que eu não queria mais estar ali. Eram respostas que eu também não tinha. E quando ela me tocou, ela simplesmente me deu a vida de volta. E aquilo foi muito curioso para mim, assim, foi algo extraordinário, eu diria, porque eu me senti viva de novo. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para trocar uma ideia, né? Bater um papo, conhecer um pouquinho sobre as histórias pessoais e profissionais. O Fala Mais, que é um oferecimento da Cicobi Valcredsul, do Mercado Marini, da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. E hoje temos mais uma convidada, uma moça. Temos mais uma pessoa feminina aqui na mesa do Fala Mais. Com muito prazer, estou recebendo ela, que não foi fácil trazer ela para cá, né? Faz uns 2 anos, eu acho que a gente está tentando fazer, bater esse papo aqui, mas agora, felizmente, vai dar certo, né? Ela tem uma agenda muito turbulenta, muito carregada, né? Deixa eu apresentar ela, né, que está conosco aqui hoje. Ela é formada em contabilidade, mas eu acho que a gente vai falar pouco de números hoje, né? Muito pouco. Porque ela é policial militar, palestrante e treinadora sistêmica comportamental. Está conosco aqui no Fala Mais a Daiane Cristina Lucas, falar o nome completo dela. Curtarelli. É longo. Prazer, seja bem-vinda, Daiane. Prazer, muito obrigado pelas boas-vindas e, de fato, né, há muito tempo tentando estar aqui e não fechava as nossas datas, a disponibilidade, mas deu certo, o importante é isso, né? Estou aqui hoje. Com certeza, né? E, assim, durante todo esse tempo também, né, a gente foi conversando, continuou... a gente não se conhecia pessoalmente, né, Daiane? Verdade. Mas já há um bom tempo a gente se conhece à distância, pelas redes sociais, por conversa, por telefone, enfim, né? Isso aí. E você tem uma vida bastante cheia. Uma agenda bastante cheia, né? Porque você é policial militar, né? A gente sabe que a escala do serviço da segurança pública ela é diferenciada, né? Geralmente são 24 horas ininterruptas, né? Dorme no serviço, inclusive, né? Então, mas felizmente hoje você está aqui para bater um papo conosco. Aí. É isso que importa, né? Daiane, para a gente começar, você é natural de Cascavel, né? Paraná. Isso aí. E aí mora em Xaxim. Moro em Xaxim. Eu sou natural de Cascavel, mas passei minha infância toda aqui no nosso oeste, né? Uhum. Meus pais moram em Xanxerê, então cresci na nossa região aqui. Só nasci em Cascavel mesmo. Os nossos familiares são todos do Paraná. E o Jonathan falou aí da questão da tua profissão, né? E das várias profissões que você acaba tendo. E uma coisa que a gente sempre acaba comentando aqui é justamente de quando nós recebemos pessoas, algumas que são nossas conhecidas, outras que é o primeiro contato, basicamente, que a gente está tendo. Isso também é legal. Então, a gente aqui atrás da mesa, atrás dos microfones, junto com o pessoal de casa, está conhecendo pela primeira vez e tendo esse contato. Então, acho que para a gente dar esse start na nossa conversa, justamente para que você fale um pouquinho sobre a tua vida pessoal, no caso, né? E como é que você chegou a ter essas profissões, né? Porque, de certa forma, elas não sei se elas são tão correlacionadas assim, né? Então, eu diria que profissionalmente, a minha atuação é como policial militar. Certo. Mas a terapia em si, que é o que hoje fortemente eu trabalho, é um estilo de vida, é uma escolha minha, né? Então, para que eu possa estar bem, eu entendi que eu precisava cuidar de mim de uma maneira diferente. E isso foi tão forte, foi tão transformador que não dá para segurar só para mim, né? Então, eu comecei a compartilhar isso com as pessoas também e trazer esse conhecimento para elas, para que elas também pudessem ficar bem. Hoje se fala muito em inteligência emocional e eu vejo que o caminho é esse mesmo, você saber
trabalhar as tuas emoções, você saber lidar com os teus bichos, né? Porque todo mundo tem luz e sombra. Nós não somos seres de luz, porque eles não vivem na mesma dimensão que nós. Mas nem sempre a gente sabe lidar com a nossa sombra. Então, todas as vezes que você tem uma dificuldade, um problema, para algumas pessoas isso é tranquilo, para outras já é algo mais cruel, mais difícil de se superar, né? E eu vejo a organização do meu dia, vamos dizer assim, eu tenho que levar isso muito regradinho, para que eu possa realizar todas as minhas atividades sem deixar a desejar em nenhuma delas, né? Uhum. Então, eu procuro organizar minha vida de uma forma bem feita mesmo, para que eu possa estar em todos os lugares e entregar o meu melhor aonde eu estiver, né? Porque dentro da Polícia Militar você trabalha com o PROERD? Isso. Hoje eu atuo com o PROERD dentro da polícia, então eu estou com as crianças, com a parte preventiva, e isso também me dá um gás diferente, né? Sim. É uma parte diferenciada dentro da polícia. Exato, é um programa que para quem não tem conhecimento, acredito que a maioria tem, mas para quem não sabe, né, é um programa que existe já há décadas, né, e é educativo, né? Ele é preventivo. Preventivo, né? educativo, para deixar as crianças, os adolescentes longe, né, das drogas e de tudo que faz mal, né? E, de certa forma, a gente percebe que a inteligência emocional com as crianças também é algo que precisa ser trabalhado. Sim. Lógico que o foco do PROERD é uma coisa, nosso foco aqui é outro, né? Mas inteligência emocional é importante para todos, né? Não só para adultos, mas para crianças também. Uhum. Mas como é que você identificou, beleza, preciso desenvolver a minha inteligência emocional, e como é que você chegou nesse termo aí, ou nessa descoberta? Foi de autoconhecimento? Foi outras pessoas que te trouxeram Então, essa situação? Essa minha história com as terapias, no mundo das terapias, ela começou fazem bastante tempo já, bastante anos, né? Não vamos contabilizar anos aqui, que é para não chegar em idade, né? O pessoal não fazer conta. A gente falou que ia falar de conta, né? Isso aí. Mas eu comecei a entender as terapias com 17 anos. Eu fui mãe aos 15 anos, então fui mãe na adolescência. Passei por talvez uma fase que muitas meninas passam, uma fase de não saber o que eu ia poder ser, se é que eu ia poder ser algo. Um período onde várias das meninas que eu via acontecendo isso, eu via tendo um filho depois após o outro e esquecendo da sua vida, se deixando de lado mesmo. E isso era algo que eu não queria para mim. Então, eu comecei loucamente a estudar com 17 anos, de medo de me tornar só uma mãe de família. Não que isso não tenha o seu mérito e que isso não seja muito importante, mas eu tinha pavor de me ver nessa situação. Então, eu comecei a estudar. Só que nessa loucura de estudar muito, eu não conseguia ficar muito tempo perto da minha filha, né? Então, com 17 anos, eu tive ela com 15, ela já tinha 2 anos de idade e eu acredito que eu tenha passado por uma depressão. Não diagnosticada na época, não tinha nem recurso para mim ir para um médico para saber se era ou se não era. O fato é que eu desisti de tudo, eu senti que tudo estava muito pesado e eu não sabia o que eu ia poder oferecer para ela, se eu seria uma boa mãe um dia, se eu poderia oferecer algo de bom. E eu desisti. Eu desisti da vida, eu desisti de estudar, eu desisti de tudo. Você morava em Xaxim nessa época? Morava em Xanxerê. Uhum. E foi nessa época que eu conheci o Reiki, que foi a primeira terapia a qual eu tive contato. O Reiki, ele é uma reposição energética. Essa energia que a gente não consegue ver, que a gente percebe nas pessoas, às vezes, coisas boas ou coisas ruins, mas a gente não consegue ver qual é a energia que essa pessoa carrega, né? Eu acho que naquele momento eu não devia ter muito dessa energia, não. Eu me sentia literalmente desistindo da vida a cada dia que passava. E eu fui apresentada ao Reiki. Eu recebi uma sessão de Reiki através de uma senhora. E quando aquela senhora me tocou, sem me pedir nada, porque eu nem tinha o que responder para ela, eu não sabia dizer o que estava acontecendo, por que eu estava desistindo, por que eu não queria mais estar ali. Eram respostas que eu também não tinha. E quando ela me tocou, ela simplesmente me deu a vida de volta. E aquilo foi muito curioso para mim, assim, foi algo extraordinário, eu diria, porque eu me senti viva de novo. E eu quis entender melhor o que tinha acontecido, né?
Eu sou uma pessoa bastante curiosa, então eu comecei a estudar sobre isso. Na época eu não tinha recurso para fazer um curso, uma formação, mas eu comecei a buscar através de livros, com os materiais que tinha, e quando eu tive condições, eu fui fazer meu primeiro curso de Reiki. E entendi que o que ela tinha feito não tinha sido nenhuma mágica, mas tinha sido uma entrega muito grande de algo que a gente não consegue mensurar, que é a energia das pessoas. O que ela me entregou não foi a energia dela, foi a energia do universo, que é isso que o Reiki entrega para as pessoas, né? Canaliza a energia e entrega para o outro. Mas eu não podia ter a dimensão do quanto isso era importante se eu não tivesse vivido esse momento de simplesmente ser tocada por uma pessoa e receber a minha vida de volta. Como se tivesse colocado um gás a mais e agora sim eu tinha forças para olhar e entender que se eu não fizesse por mim, ninguém ia fazer. Que se eu não quisesse ser uma mulher extraordinária e fazer com que a minha filha tivesse orgulho de mim, ninguém faria isso por mim. E que se eu desistisse, simplesmente era eu que estava desistindo. Isso não ia transformar a vida dela em uma vida boa ou que ela tivesse orgulho de que eu tivesse desistido. Então aquilo foi muito confuso para mim naquela época, mas o conhecimento foi esclarecendo isso ao longo do tempo. Eu comecei a estudar muitas terapias e agora eu não vou lembrar de datas assim para te dizer, mas fazem 10 anos que eu estou na polícia e fazem 9 anos que eu estou atuando com as terapias. E essa força, ela literalmente veio depois da polícia. Porque apesar de ter todo o conhecimento, eu tinha receio de falar sobre isso. Porque as pessoas são muito maldosas com coisas que elas não conhecem. Elas são supersticiosas, elas falam coisas que não são verdades. E eu não me sentia pronta para debater isso com os outros, sabe? É como se eu pensasse assim, eu tô bem, então tá tudo certo. Não preciso justificar para as pessoas o porquê que eu tô bem. Simplesmente eu estou. Só que quando a gente vem para o meio militar, a gente começa a se deparar com situações que aqui de fora não dá para ter essa noção, né? E eu comecei a perceber que a minha história não era a história mais triste do mundo, que tinha outras tantas muito piores do que a minha. E ainda assim essas pessoas tinham que encontrar força para continuar vivendo, para continuar lutando do jeito delas, né? Mas elas tinham que sobreviver dessa forma. E eu entendi o recado de que eu tinha uma ferramenta muito grandiosa na mão e eu não falava disso para as pessoas. Não que lá dentro eu fosse falar, né? Fosse trabalhar a terapia dentro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, como você falou. Não tem a ver misturar as coisas. Mas, como eu sempre digo, o Reiki, para mim, é uma escolha de vida. Eu escolhi viver dessa forma. Porque o Reiki me ensinou a julgar menos as pessoas. O Reiki me ensinou que eu não posso decidir por você. O Reiki me ensinou que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. O Reiki me ensinou a me movimentar. Então, não é sobre aonde eu estou, mas o quanto eu estou conectada com a minha essência. E eu comecei a entender que eu não precisava me transformar numa pessoa que eu não queria ser por conta do meio, né? Porque o meio ele vai transformando e a gente vai se moldando a isso. Se adaptando, querendo agradar as pessoas, entendendo que você tem que ser ou mais brava, ou mais querida, ou sorrir mais, ou sorrir menos. E eu percebi que eu estava nesse processo de me moldar. E eu não queria isso. Então foi quando eu comecei a atuar, literalmente, com as terapias. E levar para as pessoas essa minha experiência, essa história que aconteceu comigo e o que isso trouxe de mudança na minha vida. E aí eu comecei com os atendimentos, a princípio com o Reiki, fui buscando mais conhecimentos. Hoje eu tenho formação em várias terapias, não atuo com todas elas. Confesso que, como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu fui buscar muitas terapias para entender que eu realmente não ia trabalhar com elas. Não estou dizendo que não funcione ou funcione, mas que não faz sentido para mim. Eu gosto muito da liberdade das pessoas e a gente vê que tem algumas coisas que condicionam, eu não gosto desse condicionamento. Então, todos os meus trabalhos, eles são sempre muito livres, para que a pessoa possa ir e vir no momento que ela achar que é o tempo dela. Eu vejo que isso também traz o teu compromisso de saber que eu não vou lá te buscar, você vai precisar vir, você precisa dar esse passo e aí eu tô aqui para poder te guiar. Você falou dessa formação, né, Daiane, que começou já há mais de 10 anos ali, e eu tô olhando aqui nas informações que você passou previamente para a gente,
que você, inclusive, está cursando, né? Está fazendo uma pós-graduação em neurociência, Isso, né? é. Então, o teu processo de aprendizagem, de evolução para si mesmo, para se engrandecer, para se né? Se autoconhecer. Conhecer e tudo mais, e para ajudar os outros, por consequência, que é uma parte do teu serviço, ele continua em evolução, esse processo, né? E eu acredito, assim, que eu não vou chegar no momento que eu vou dizer, agora deu. Uhum. As pessoas ao meu redor, às vezes, ficam um pouco doidas, assim, comigo, porque nunca tem tá, agora esse aqui é o último. Nunca vai ser o último, porque as coisas vão evoluindo também. Então, esse buscar do conhecimento não é só o buscar pela minha entrega, mas é o buscar porque eu também quero evoluir como pessoa, eu também quero saber como as coisas funcionam. E quando a gente tem esse conhecimento, o autoconhecimento, ele traz liberdade. Se você sabe como você funciona, você consegue ajustar várias coisas que sem esse conhecimento você não consegue. Uhum. Se você sabe, por exemplo, que você é alérgico a algo, você é alérgico à picada de abelha, você vai evitar as abelhas. Mas se você não tem esse conhecimento, você vai ficar ali pertinho e o perigo está ali e você não sabe disso. Então, o autoconhecimento, ele é libertador, porque ele traz essa possibilidade de você prever algo que possa acontecer de uma forma diferente e mais leve. Sim. E essas análises aí que você fez, tu comentou lá no primeiro contato que tu teve com aquela senhora no Reiki, e logo na sequência você trouxe pra gente todas as justificativas ali, as respostas que você estava buscando para a tua vida. Foi nesse momento do encontro que você teve com essa senhora ou foi na sequência e de que forma isso aconteceu? Foi através apenas do toque no processo do Reiki ou ele envolve outras questões além disso? Tu diz em relação a decidir atuar com as terapias ou em relação à minha mudança de vida? A ti mudança. mesmo, isso, a tua pessoal. Eu digo assim que se eu estou aqui hoje é porque aquela senhora me tocou. Se eu estou aqui hoje é porque alguém me levou até ela e eu recebi a melhor energia que eu poderia ter recebido, o melhor remédio que eu poderia ter recebido, o melhor tratamento que eu poderia ter naquele momento. Esse me tocou, para o pessoal entender, não é literal. é literal mesmo. É literal. Me tato. tocou, porque o reiki ele é repassado através da palma das mãos. Então, ele é uma energia canalizada que passa pelo corpo do reikiano e ele é transmitido através da palma das mãos. Então, todos nós, a gente tem energia. Mas quem busca esse conhecimento sabe trabalhar com essa energia, canaliza ela a seu favor e consegue doar isso para as pessoas. Não é a minha energia, não era a energia daquela senhora, era a energia do universo que eu recebi naquele momento, no tanto que eu precisava. Ela é uma condutora da energia. Isso, exatamente. Faz a ponte ali. Isso, que é o que eu faço hoje nos cursos de formações. Hoje eu ensino pessoas a ser canal. Porque uma coisa assim que enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, se essas respostas que você trouxe pra gente, assim, que eram respostas que você estava procurando na tua vida, elas aconteceram de forma subjetiva, só no caso, só entre aspas, né, com a energia, sem a pessoa precisar dialogar contigo, conversar contigo, é isso mesmo? Sem diálogo, é isso mesmo. É isso mesmo, por quê? Quem é meu paciente, meu cliente, vai ouvir isso e vai lembrar. Porque eles me cobram muito, porque eu sempre falo isso. As respostas estão dentro de nós. Sempre estiveram dentro de nós. Só que a gente não sabe silenciar para poder ouvir. Então, o Reiki, ele faz esse processo de você entender que, poxa, a pessoa não me perguntou nada. E mesmo assim me trouxe tantas respostas. Mas é como eu disse antes, se ela tivesse me feito perguntas, eu não saberia responder. Porque eu não sabia qual era o processo que eu estava passando naquele momento. O que eu sabia era que eu precisava de ajuda. Eu nem sabia se eu queria ajuda. Mas eu sabia que eu precisava. E aí, naquele momento, eu recebia algo sem julgamento. E como é difícil a gente receber isso hoje, né? Não estou dizendo que as terapias faladas não super funcionam. Várias delas, inclusive, eu trabalho também. Mas o Reiki é uma energia de muito amor. Amor que, às vezes, a gente não entende que está dentro de nós. E que é possível você se restabelecer. Naquele dia, o insight maior que eu tive foi que, se eu não decidisse viver, eu ia morrer mesmo. Se eu não tomasse a decisão naquele momento, era o que eu estava fazendo com a minha vida. Dali para frente, ia só ir ladeira abaixo, né? Mas com aquela energia, eu pude tomar uma decisão diferente.
eu decidi que eu não ia parar. E isso foi instantâneo, esse start foi na hora ali. Foi na hora, em uma sessão. E aí, como é que, na sequência, assim, né? Porque a gente já recebeu pessoas de outras áreas também que têm certa ligação nesse sentido de a gente precisa identificar que há algo de errado, mas a gente tem que ter uma ação também em cima disso. E qual que foi a tua ação em cima disso? Beleza, o Reiki te ajudou a perceber que você precisava se fortalecer, que você precisava ter um propósito. Mas e qual que foi o teu passo seguinte? Então, eu decidi que eu ia estar inteira nos lugares que eu estava. Porque eu já não estava mais inteira no trabalho que eu estava, já não estava mais inteira como mãe. Então, eu fui reorganizando minha vida. Reorganizando minha vida com a minha filha, reorganizando minha vida financeiramente, reorganizando minha vida profissionalmente. Continuei estudando. E aonde eu estive, e hoje eu tenho essa clareza assim, muito nítida de olhar para trás e saber que por todos os empregos que eu passei, que não foram poucos, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu tenho 37 anos, então já faz bastante tempo que eu trabalho, e por todos os lugares que eu passei, eu deixei o meu legado. Eu deixei a minha história, eu deixei o meu jeito de trabalhar. Porque quando você enxerga que você é um ser único, um ser divino, um ser perfeito aos olhos de Deus, você consegue perceber que eu posso vir aqui e gravar o podcast para você. Mas não vai ser você, vai ser eu. Então eu vou fazer a minha maneira e não a sua. Então por onde a gente passa, a gente deixa esse legado. Esse era o jeitinho daquela pessoa. Esse era o café que aquela pessoa fazia. Essa era a água, ela ajeitava assim. E são lembranças, né? Memórias que a gente tem de todas as pessoas, só que nem todas as pessoas têm essa consciência de que são seres únicos e especiais. E isso foi o meu maior aprendizado, entender que eu era uma pessoa completa sozinha. Porque por muito tempo eu busquei isso nas outras pessoas, o que gera dependência emocional, né? Então eu fico buscando completar em mim o que não tem com o que o outro está me entregando. Isso vai fazer com que eu não queira que aquela pessoa se afaste de mim nunca, porque eu preciso me alimentar, me nutrir daquilo. Acontece que, se você tiver com sede e eu te der a minha água, tua sede não vai embora. Agora, se eu tiver com sede e eu tomar a minha água, eu resolvo o meu problema. Certo. E como é que se chega a esse conhecimento da Ellen? Porque assim, as pessoas têm que fazer uma terapia, não necessariamente um reiki, você mesmo falou que existem vários tipos de terapia, né? Mas precisa fazer uma terapia para chegar a esse conhecimento? Ou tem pessoas que já são evoluídas enfim, já nascem evoluídas, já tem aquilo por essência mesmo? Olha, eu diria que se a gente observar ao nosso redor, a gente tem vários reikianos que já nascem reikianos, mas não sabem como lidar com isso, porque precisa rever esse conhecimento para que você possa aprimorar. Algumas pessoas dizem assim, isso é dom. Eu diria que não é um dom, eu diria que é algo que você precisa entender como funciona. Então, o reiki é uma técnica, né? É pura e simplesmente uma técnica. Você pode ter um dom de conexão maior, você pode ter uma facilidade maior, quanto a isso, sem questionamentos. Mas o reiki é uma técnica que precisa ser estudada, precisa ser aprendida, né? Então, existem várias formas de você fazer isso. Eu não quero ser um reikiano, só quero receber a energia. Então, você vai lá, marca um horário, recebe uma sessão, como foi a sessão que eu recebi. Isso já ajuda muitas pessoas, tanto que hoje o Reiki ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e ele é oferecido pelo SUS. E, no meu entendimento, isso é muito claro de que ele só foi oferecido pelo SUS porque talvez se entendeu que as pessoas precisam ser curadas de dentro para fora. E tem muitas pessoas em processos de doença que não querem ajuda. E o Reiki, ele faz essa ponte, dá essa possibilidade da pessoa sentir que ela pode ainda viver. E que ela pode ter uma vida de qualidade se ela tomar a decisão. Então, por mais que eu tome medicamento, por exemplo, eu posso ter uma vida de qualidade? Posso. Se eu entender que eu preciso cuidar daquela doença com aquele medicamento, né? Sim. E não ficar me negando a tomar, às vezes nem funciona o medicamento, a gente ouve muito isso, né? As pessoas tomam o remédio e não tem efeito. Por que não tem efeito? Porque o corpo rejeita, porque a energia não está compatível. Então, ele foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde porque se entendeu que quando a pessoa está emocionalmente aceitando um tratamento, a cura é muito mais rápida. E nesses casos
de utilizar o reiki através do SUS, né, que tu comentou, como é que funcionam as sessões? Porque, digamos, uma pessoa que fui indicada a utilizar o reiki, mas eu nunca tive contato nenhum com ele. Eu vou chegar na sessão e o que vai acontecer ali? Quais vão ser as orientações? Vai ter uma explicação do porquê que isso vai acontecer, né? Como tu falou ali, utilizando as mãos, né, o tato ali, não é conversando com as pessoas, né? Então, como é que funciona esse procedimento? O procedimento do SUS, eu não sei te explicar, porque eu não trabalho atendendo pelo SUS, né? Então, os meus atendimentos são particulares, né? Como é que nós praticamos isso e como que eu ensino para os reikianos que se faça isso? Lógico que há uma condução, né? Esse final de semana, inclusive, a gente teve formação lá e reforçamos de novo isso. E todo curso que tem, eu reforço de novo. A gente precisa trazer a simplicidade na explicação para as pessoas. E não o místico, né? Não estou falando nada contra o místico, mas por conta de mistificar muitas coisas, o reiki hoje tem muita gente que tem medo. Porque não sabe, vai me tocar, como assim? E aí, o que você vai fazer, né? E o que você vai ver, e o que você vai sentir. Não tem a ver com isso. É uma passagem de energia, simplesmente. Então, sempre que a pessoa vai receber reiki, que é o que a gente ensina dentro do instituto, você vai deixar a pessoa tranquila, em um ambiente seguro. Então, você explica tudo o que vai acontecer. Porque a transmissão de energia, ela faz com que a mão, ela fique muito quente. Então, a pessoa sente o quente da tua mão. E lógico que você não vai ser tocado em alguma parte que você vai ficar desconfortável. Então, tudo isso é falado para a pessoa antes de colocar ela na maca. O que não há uma conversação, no sentido que eu quis te falar antes, é no sentido de perguntar coisas, tá? Por que você veio aqui? O que você quer tratar? Porque eu não vou te tratar. Eu nem sei o que eu estou te entregando. Eu não consigo mensurar isso. O que eu sei é que eu estou servindo como um canal e sem julgamento eu estou te atendendo. Então, eu não acesso as tuas informações, os teus segredos, os teus sonhos, nada disso. Eu simplesmente me conecto com você para poder te entregar algo que também não é meu, é do universo. É muito mais grandioso. Então, talvez o que você precisa hoje é diferente do que você vai precisar amanhã. Eu consigo medir isso? Não, eu não consigo. Se algum reikiano consegue, me conta como é, porque eu não consigo fazer isso. Então, é importante a gente ter essa clareza e essa humildade de apenas servir, sem questionamento. A pessoa que está aplicando o reiki, porque quem está recebendo sabe que está tendo algum benefício ali, está sentindo, né? Tá sentindo a energia, está sentindo a canalização e como você sentiu, né, que deu o start ali, que tinha que tomar certas atitudes. A pessoa que está fazendo o reiki também tem sentimentos, consegue identificar, opa, tá fluindo? Tá fluindo, tem essa percepção também? Olha, talvez difícil colocar isso em palavras, mas sim, como um canal, você sente a energia. Você sente ela passando pelo teu corpo e você sente ela sendo transmitida pela palma das mãos. O que você não tem é acesso à pessoa, como eu disse antes, né? Então, como que a gente percebe isso e tem a clareza e a resposta ao final de uma sessão? A sensação de quem recebe reiki é uma sensação de leveza. Na primeira vez que eu recebi reiki, eu saí da maca, parecia que eu estava caminhando nas nuvens, assim, eu não sabia direito onde que eu estava. Porque foi tão grande a entrega de energia que eu recebi naquele momento, que certamente era o que eu estava precisando, que eu demorei um pouco, assim, para me situar e me sentir de novo, tá? E é isso que normalmente as pessoas relatam. E as pessoas relatam isso pós receber um reiki. Então, é muito fantástico, assim, porque todas as vezes que você duvida, será que eu estou sendo um bom canal? Será que eu estou transmitindo para a pessoa? Quando você termina a sessão, é inevitável que a pessoa te diga isso. Porque a sensação de relaxamento é muito profunda. E por que ela é profunda? Porque nós somos compostos por pontos de energia, né? Que vocês já devem ter ouvido falar nos chakras, né? Nós temos 7 principais chakras, que é o que basicamente a gente trabalha em uma sessão de reiki. Esses 7
chakras principais, cada um deles está conectado a uma glândula, para vocês entenderem a importância que isso tem. Essa glândula se refere a órgãos do nosso corpo. Talvez aí a justificativa do porquê que é comprovado pela Organização Mundial da Saúde, né? E cada glândula, ela é representada por um ponto energético. Então, quando você entrega energia nesse ponto, você está cuidando de todos esses órgãos sem saber exatamente para onde que a energia está indo, né? Sem ter esse controle, mas você está entregando. Como se, imagina que o nosso corpo tivesse engrenagens e a nossa coluna vertebral fosse composta por várias dessas engrenagens, os 7 chakras. Quando você termina a sessão de Reiki, é como se elas estivessem fluindo perfeitamente. E como que a gente sabe que não está fluindo? Em algum momento da vida, certamente, vocês ficaram já nervosos, bravos, assim, e aí a respiração parece que tranca em algum lugar, trava. Trava a fala, trava a respiração, trava um monte de coisa, né? Então, essa sensação de travar é a energia. É a frequência que você está vibrando naquele momento. Quando você recebe a sessão de Reiki, é como se você colocasse tudo no lugar. Você reorganiza. Então, quando a pessoa respira no final da sessão, ela sente claramente essa respiração fazer o ciclo completo. Que normalmente a gente não faz no nosso dia a dia. Porque a gente está tão agitado que a gente respira até aqui só e Só volta. dá uma... Só o básico, né? Para continuar vivo. É uma questão de sobrevivência. Mas não é um respirar consciente. Certo. Então, quando você recebe Reiki, você consegue tomar essa consciência de que existe, sim, um ciclo completo. E ele traz muito alívio, físico, inclusive. Sim. Dá essa sensação do Dá essa relaxamento sensação mesmo. de relaxamento. E o pessoal que recebe o Reiki, é assim o termo? Sim, isso. Tem essa primeira sessão ali que você mesmo comentou da tua experiência, que a primeira foi transformadora e tal, mas e como que funcionam as sessões seguintes, né? Elas são tão impactantes quanto o contato inicial? Olha, eu diria que o contato inicial ele é sempre mais impactante. Por quê? É a primeira vez que você está tendo contato com essa energia. Então, possivelmente, você vai receber uma carga maior. Você está mais necessitado dela naquele momento, né? Então, obviamente, o impacto é maior. Eu diria que podemos comparar, assim, ao primeiro dia da academia, né? No primeiro dia vai doer tudo, né? Aí, no segundo dia, começa a doer menos, mas você vai continuar indo porque você quer um resultado. O Reiki, a gente pode fazer uma comparação dessa maneira. Por quê? Porque o Reiki, ele é preventivo. Certo. Ele ajuda nos processos de cura, mas ele serve também como uma prevenção. E eu penso que hoje o nosso papel como reikiano é ir plantando essa sementinha e essa consciência na cabeça das pessoas. Entendendo que, às vezes, é muito melhor eu deitar numa maca para ser acolhida, para ser cuidada, dessa forma amorosa, do que eu ter que fazer um procedimento que talvez seja invasivo, que vai me trazer dor, que talvez eu gaste um valor diferente de fazer um investimento em mim mesma, que eu considero o Reiki como um investimento de vida, né? Então, se as pessoas tivessem essa consciência de cuidar do corpo energético como se cuida do corpo físico, como se cuida da alimentação e tudo mais, né? Seria um complemento. Todas são importantes, né? Nós temos 7 corpos espirituais e um corpo físico, né? Então, todas as doenças que a gente tem manifestado no nosso corpo físico já ultrapassaram todos esses 7 corpos. Já teve uma certa caminhada para chegar até aqui. Então, se a gente entendesse que cuidado energético também é importante, a gente teria uma vida muito mais saudável e mais leve. Certo. Então, o ideal é que se tenha uma continuidade, que ele faça parte frequência. da vida. Exatamente. Por exemplo, como deve fazer parte o esporte, a alimentação regrada, também essa parte da energia que o Reiki concede. O ideal seria. O ideal é ter uma frequência. É isso aí. Não Tanto é o caso, fui lá, recebi a energia, pronto, canalizei, nunca mais. Pronto, nunca mais preciso. Não. É como qualquer coisa na vida, Sim. precisa treinar, né? Você precisa dar continuidade. Então, o Reiki também funciona dessa forma. E hoje, lá no Instituto, a gente tem a cada 3, 4 meses o Reiki Solidário, que é justamente para proporcionar isso para as pessoas. As pessoas, às vezes, que não têm condições de pagar uma sessão para receber, a gente tem um momento lá que a gente faz isso gratuitamente. Até para quem não conhece o Reiki, ter a oportunidade de deitar na maca e receber, entender do que se trata essa energia, né?
Então, a gente tem esse processo que acontece lá no Instituto também, como uma forma, eu vejo que para mim é como uma forma de agradecimento à vida, né? Pela minha transformação, pelo que ele me trouxe. Hoje eu trabalho com muitas técnicas, mas o Reiki sempre vai ter um espaço muito especial para mim, porque ele é responsável por eu estar aqui. Então, eu preciso ter essa honra por ele, né? E Você falou do Instituto, é um espaço que você tem em Xaxim. Isso, o Instituto Despertar, hoje a gente oferece algumas formações lá. O nosso trabalho é mais voltado para as mulheres nas formações, workshops, né? Mas a gente oferece também a formação no curso de Reiki, que inclusive, eu vou dizer assim que talvez 80% dos meus alunos não se tornam terapeutas de atender em maca. São pessoas que fazem o curso para entender da energia e utilizar isso a seu favor e cuidar dos seus familiares. Esse é o objetivo da maioria das pessoas. Por quê? O não entendimento de que a gente troca de energia a todo momento com situações, com pessoas, com lugares. Vocês que trabalham com notícias devem sentir isso muito claramente quando vocês fazem uma matéria de algo que é ruim. De repente, vocês ficam aí o dia inteiro com aquilo na cabeça, com cenas que vocês viram, que talvez nem foi publicado, mas vocês viram, né? Então, essa conexão que a gente tem com as situações, com as pessoas, isso é troca de energia, isso é frequência. E se a gente não sabe como limpar isso, porque vai acumulando, né? Imagina que a gente nasce com esses pontos de energia livres, abertos. Não tem um filtro ali. E o Reiki faz exatamente esse papel, ele coloca um filtro. Então, imagina que esse ponto de energia, ele vai sugando, ele vai recebendo, ele vai trocando, ele vai entregando energia também, mas é como uma esponjinha, a esponjinha lá que você usa para lavar a louça. De tempo em tempo você vai ter que trocar, né? Porque por mais que ela esteja sempre na água, sempre com o detergente, tá sempre ali limpando, ela também suja, né? Esses somos nós. Então, os nossos chakras, com o tempo, eles vão ficando dessa forma. Por isso que as doenças começam a acontecer, os problemas, sejam eles quais forem. Hoje a gente vê tantos e diversos laudos, né? Na questão da psicologia, na questão da psiquiatria, né? E a gente vê as pessoas doentes emocionalmente. Muito mais emocional do que físico, né? Sim. Nesse caso da limpeza ali que você comentou, tu precisa então ter o auxílio de uma outra pessoa para fazer isso, ou você consegue por si só fazer esse processo? Esse processo. Se você souber utilizar a técnica, você pode fazer isso sozinho. Por isso que a gente recebe tantas pessoas na formação. Que depois que eu sei trabalhar com a técnica, eu utilizo ela em tudo. Eu consigo me autotratar. Se auto-aplicar o Reiki. Isso. Certo. É porque uma coisa que você falou logo no início da nossa conversa sobre você se entender enquanto indivíduo e perceber que você tem que estar bem consigo mesmo e basicamente é isso o que importa, né? Só que, de certa forma, assim, também eu fiquei pensando como que é a relação com os outros indivíduos, porque da mesma forma que você comentou que você identificou isso, que não há essa necessidade de se... como é que é? Eu posso falar o termo, não é? Se conhecer? De agradar aos outros. Isso, de se provar para os outros. Ao mesmo tempo, você está ali se doando para os outros, né? Com a técnica. Sim. Eu vou tentar ir por partes aqui na resposta. Não há necessidade de agradar os outros, mas como essência, eu preciso entender o que eu vim fazer aqui. Então, a parte do se doar, para que as pessoas possam conhecer, não tem a ver com esperar uma recompensa delas. E é isso que eu falo quando você tem a clareza de quem você é em essência, sabe? Porque a gente vê hoje muitos programas acontecendo, mas esperando algo em troca. Na minha cabeça, quando a gente fala em solidário, ele precisa ser solidário mesmo. Você está fazendo porque existe um propósito. Então, essa doação é nesse sentido. E a questão do não se preocupar com o que o outro pensa, não é exatamente... Deixa eu pensar de que maneira que eu posso te explicar isso. Não é que eu não me importe com a pessoa que está ao lado. Não é egoísmo. Não é egoísmo. Não é eu me fechar dentro de mim e o mundo que se exploda. Não. É uma questão de que eu tenho consciência de que
algumas coisas eu vou poder te ajudar, outras coisas você precisa andar sozinho. Uhum. Existem processos, e isso é a grande dificuldade das pessoas entender, e como terapeuta também é a parte, eu acho que mais desafiadora de fazer as pessoas compreenderem, porque às vezes elas buscam o terapeuta como Deus. E esse é um lugar que eu jamais quero ocupar, e é um lugar extremamente desafiador para quem quer ocupar ele. Porque Deus não erra, né? O terapeuta vai errar, porque ele é uma pessoa, como qualquer outra. Então, eu procuro voltar sempre para esse lugar, porque a gente tem ego, né? E o nosso ego vai nos levar para um lugar onde a gente acha que já sabe tudo. E aí talvez seja a resposta do porquê que eu não consigo parar de estudar. Porque cada vez que eu vou estudar, eu vejo que eu sei um grãozinho. Uhum. Nossa, tem tanta coisa, tem tanto conhecimento, tem tanto que eu posso agregar aqui, que eu vou continuar fazendo isso. Por que parar, né? Eu vejo que se eu parar, para mim, eu, como essência, eu vou ficar no meu ego. De dizer que, tá bom, isso aqui já é o suficiente e deu, né? Então, eu acho que a evolução é algo que precisa ter constância na tua vida. Não vai simplesmente, como você disse antes, você recebeu o reiki e pronto, deu? Não. Foi ali que começou a jornada, né? Mas quantos passos eu tive que dar para frente, quantos eu ainda dei para trás e quantos eu ainda dou para trás? Uhum. Porque a evolução é isso, é você compreender que às vezes as coisas não são no teu tempo. E como a gente não entende isso, né? Sim. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa velocidade, e na velocidade que a gente está hoje, nem o tempo não está conseguindo nos acompanhar. A gente via esses dias um vídeo que dizia assim, a gente deveria ter um samingo. E a gente tá faltando um dia da semana, né? Um dia a mais. Por quê? Porque tá faltando dia. Mas não é que tá faltando dia. A gente não consegue se organizar. Sim. A gente não tem mais prioridade. Então, quando você tem prioridade, você para de perder, às vezes, 2 horas ali só girando o dedinho no celular, né? E você vai fazer o que tem que ser feito. Uhum. Não que isso não seja necessário hoje, né? Não faça parte da nossa rotina, faz. Mas quem escolhe é você. Sim. Também pode ser a sensação de que o tempo está passando mais depressa, que você não vê a semana passar, o mês passar, o ano passar, né? Também pode ser isso, né? Essa Sim. falta de organização e você está deixando com que as tarefas, os afazeres do dia te levem, e não você tendo o controle daquilo ali, né? O controle é algo bem importante, né? Porque a gente não tem o controle de nada. Então, é importante a gente saber que terão ajustes a ser feitos. E quando esses ajustes forem necessários, a gente precisa olhar para isso com leveza. Porque senão a gente surta. Fazer ajustes... Inclusive, a nossa gravação era para ser ontem. E não foi por um motivo que não tinha controle. Eu não tinha controle sobre isso. Eu não podia fazer diferente. Então, eu tive que vir hoje. Tivemos que cancelar um evento ontem também por conta disso. Mas eu perdi um familiar. A gente tem controle sobre isso? Não tem. A gente tem controle sobre aquele momento que você precisa silenciar, porque ontem foi o meu momento de silenciar. Eu precisava ficar só comigo. E foi isso que eu fiz. Porque mesmo que eu tentasse vir aqui, a gente conversar sobre isso, eu não estaria aqui. Uhum. Então, Sim. saber o momento que você vai ter que reorganizar a tua vida. E tá tudo bem. Algumas pessoas vão entender, outras não vão. Só que é aí que entra o que eu falei antes. Você não se importar com isso. Porque o julgamento, ele vai vir. E eu vou te dizer que eu acho que eu sou campeã, assim, em receber julgamentos. Porque justamente pela combinação de atuações, né? As pessoas julgam muito isso. Mas como que você é isso, você é aquilo? Como que você dá conta? Como que você consegue fazer tudo isso? Você precisa vestir meu sapato para saber, né? Porque olhar de fora, às vezes, é muito simples. Mas vem para a realidade da pessoa. Quanto julgamento a gente recebe sem a pessoa nem perguntar o que foi que aconteceu com você? Você não tem a oportunidade de defesa, né? Você só recebe o julgamento. Então, o reiki, para mim, ele é tão especial porque ele me trouxe justamente essa visão. Não é a visão de exploda-se, sabe? É a visão de tá tudo bem, esse é o teu julgamento, fique com ele e tá tudo certo. É o teu julgamento sobre mim, mas que não vai interferir em mim, né? Exatamente. Não isso. afeta, né? Não. Certo.
Tu comentou ali que você utiliza o Reiki e também outras formas de terapia, né, com os pacientes. Sim. Quais são essas formas? Então, hoje eu atuo com a constelação familiar, a gente faz vários workshops voltados à constelação. A constelação, ela tem uma visão de entender aquilo que trava na nossa vida, né? Talvez se eu tivesse esse entendimento da constelação há mais tempo, eu teria reorganizado as coisas de uma forma mais fácil. Mas nunca é tarde para a gente aprender. Então, eu fui buscar esse conhecimento justamente para mim entender por que algumas coisas aconteciam na minha vida. Como, por exemplo, a minha questão financeira sempre foi muito bagunçada. Altos e baixos, ganha e perde. E tem várias pessoas que eu vejo nesse cenário, né? Por que será que eu fui buscar um concurso público? Por que eu fui buscar essa estabilidade? Por que eu fiz esse concurso? Por que esse especificamente? Essas respostas que às vezes a gente não tem algo palpável assim para entender. Por que você fez isso, né? E a constelação, ela traz muito essa clareza de por que alguns campos na tua vida eles não fluem. E basicamente o que eu vou dizer, ele tem muito a ver com a energia do Reiki, porque é o olhar com leveza. É o olhar para trás com amor, sem julgamento. É fácil fazer isso? Óbvio que não. Principalmente quando a gente olha para as coisas que não deram certo, né? Mas você olhar e saber que aquela parte que não deu certo da tua história, ela te pertence, virou a chave da minha vida. Porque tinha muita parte da minha história que eu queria tirar fora, né? Não queria contar. Quem imaginaria que eu estaria aqui falando que eu fui mãe aos 15 anos? E hoje eu falo em qualquer lugar sobre isso. Porque para mim não é mais uma dor. É uma honra ter vivido o que eu vivi e ter a filha que eu tenho. Então, eu olho para isso com orgulho. Não recomendo a ninguém que faça o mesmo, né? Mas é uma postura diferente de quando eu me olhava como uma vítima. Quando eu me olhava como uma vítima, eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha de falar a idade da minha filha, porque eu sabia que as pessoas iam fazer conta, e elas iam dizer, nossa, você teve com 15 anos. E aí vem toda a nossa justificativa de tentar provar para a pessoa que você é uma pessoa boa. Eu não deixei de ser uma pessoa boa porque eu fui mãe aos 15 anos. Eu fui uma pessoa que passou por muito perrengue por conta disso. Eu paguei o preço. Mas ninguém sabe o preço que eu paguei. Então, isso é meu. Eu não devo justificar isso para as pessoas. E é isso que muda a nossa mentalidade. Então, a constelação ela foi um complemento muito grandioso que me fez entender ainda mais que eu não precisava provar nada para ninguém. Eu só precisava ser. Então, a constelação ela é também uma forma de terapia para você rever situações do passado para... Não necessariamente. Não vou dizer rever, é para você entender o que não flui não, hoje. Mas é isso, né? Mas eu digo assim, rever no sentido de revisitar aquelas situações lá para você entender elas. É que quando a gente fala assim, as pessoas geram mais restrição ainda, né? Porque quando você fala, você vai voltar no passado, não quero voltar nesse passado aí, não. Não é uma regressão, no caso, né? Não é uma regressão, é um olhar. Sim. Você olha por uma ótica diferente. Vou dar um exemplo mais fácil de entender. Imagina uma criança com 3 anos, 4 anos, que vê os pais se divorciando. A criança com 3, 4 anos, ela não tem discernimento de um adulto, então ela vai automaticamente defender um dos dois. A gente vê isso nos cenários, com certeza vocês já viram algo acontecendo do gênero, e fica muito claro, né? A criança defende um dos dois, porque na cabecinha dela, ela precisa fazer uma escolha. Só que esse é o olhar da criança. Essa criança cresce, vira adulta, e lá na vida adulta, aquele lado que ela escolheu defender, ela vai sentir o peso de ter excluído o outro lado. Porque dentro de nós também há energia feminina e masculina. E quando eu excluo mãe ou excluo pai, eu estou excluindo essa minha parte, né? Além de excluir as minhas origens, né? Então, quando essa criança é adulta, ela tem, através da constelação, ela tem essa oportunidade de olhar com o olhar de adulta e entender que, por mais que os pais tiveram brigas, desentendimentos, ou seja lá qual for o motivo da separação, não deixou de ser pai e não deixou de ser mãe. O desentendimento foi entre casal. Há situações esporádicas que a situação é com o filho? Mas eu estou falando aqui de uma situação mais comum, né? Para a gente não ir muito a fundo. Mas, basicamente, para a gente entender. Então, a criança, ela olha com o seu olhar de
eu tenho que escolher um lado para mim poder defender esse lado. Uhum. E ela vai escolher. Só que essa escolha custa caro depois, lá na vida adulta. Porque talvez é uma pessoa que não consegue se relacionar, é uma pessoa que não consegue manter um relacionamento, é uma pessoa difícil de lidar, não só no campo no campo amoroso, mas no campo financeiro interfere também, no campo profissional. Em todas as áreas da vida dessa pessoa vai interferir. Porque ela está excluindo uma parte da energia que ela recebeu. Isso é constelação. Certo. E na prática, como é que é a prática? É a mesma coisa que o Reiki? Por exemplo, o Reiki ali você falou que tem uma pessoa deita numa maca, energia canalizada. Como é que é a prática da constelação? Ela é individual, é coletiva? Ela pode acontecer das duas formas. Eu trabalho hoje no Instituto tanto em atendimentos individuais quanto nos workshops, que vai acontecer aqui, inclusive, na sexta-feira. A gente vai ter workshop aqui. No workshop, a gente reúne pessoas e, através das pessoas, a gente consegue mostrar, como se você estivesse vendo a cena através da representação das pessoas que estão ali, tá? Não é teatro, não é incorporação, não tem nada a ver com religião, só para desmistificar, né? É um sentir o campo. O que é o campo morfogenético que a gente chama, né? O campo é quando você acessa informações. Campo é aquilo que vocês acessam quando vocês estão fazendo a matéria. Vocês se conectam com aquela história, né? E às vezes vocês ficam se imaginando lá no lugar e pensando naquela história. Isso é conexão com o campo. Lá dentro da constelação, obviamente, tem o constelador para guiar isso, né? E a gente determina onde esse campo vai acontecer. Então, ele tem um espaço físico para acontecer e as pessoas, quando entram no campo, elas acessam informações que elas não sabem exatamente o que estão sentindo, porque elas não estão ali para elas, né? Elas estão para ajudar o outro. Então, é um processo muito bonito que acontece de estar disponível para o outro. Eu sinto por você para que você possa ver. E a pessoa sentadinha ali, ela vê a cena acontecendo de novo. Claro que com olhos de adulto. Então, essa é a possibilidade que você tem de ressignificar. De entender que talvez não precisava ter sido dessa forma. Talvez você não precisasse ter entendido dessa maneira. E aí é a oportunidade que você tem, às vezes, de perdoar, de poder voltar a conversar com um pai que não conversava mais, poder voltar a conversar com uma mãe que não conversava mais, ou mesmo que não volte a conversar, mas entender que você está vivo por conta deles e que só por isso a gente já deve muita honra a eles. Não existe uma dívida, né? Mas é algo impagável a vida. Então, eu não consigo devolver para os meus pais o que eles me deram. Imagina, então, quando eu penso em tirar essa vida, né? O tamanho da carga que eu estou carregando, né? Estou sendo ingrata multiplicada muitas vezes, né? E essas informações, o que acontece dentro desse campo, com o grupo ali de pessoas, tem um start prévio para, por exemplo, como é que se inicia, Daiane? Tem algum caminho, alguma orientação prévia para o início? Então, a constelação, diferente do Reiki, ela é falada. Então, há sim uma conversação, a gente vai falar sobre... A pessoa vai me contar algumas informações para que eu possa acessar esse campo. E então, a constelação se inicia. Isso tanto lá na sessão individual, onde, ao invés de pessoas, eu trabalho com a representação dos bonecos, como no workshop que acontece com as pessoas. Tá? Mas sim, há uma conversação sobre o que é que está acontecendo hoje na tua vida. Aí sim, há perguntas, né? Para que eu possa entender, mas não ficar no meu julgamento de te dar uma opinião. Vamos fazer isso. Não, vamos olhar no campo. E aí o campo é que vai representar qual é o emaranhado ali que a pessoa ficou presa, às vezes olhando para o passado e não consegue fluir na vida, né? E isso é legal também fazer várias vezes, assim como o Reiki, ter como Então, a uma constelação prática rotineira? não. A constelação, ela funciona diferente. Por quê? Porque quando a gente fala em constelação familiar, a gente está falando de sistema, né? Cada um de nós tem um sistema. O pai, a mãe, os avós, os bisavós, e vai indo, né? Tudo isso pertence ao sistema familiar. E todas as informações que tem ali já estão dentro de nós, né? Fazem parte do nosso DNA. Então, uma constelação, um movimento de constelação, ele pode reverberar na tua vida em até 2 anos. Então, não é indicado que você venha essa semana que vem, mês que vem, com uma rotina, porque
se você começa a ter essa frequência, você acaba olhando a constelação como um oráculo, e ela não é. Né? Então, há essa necessidade de você dar um tempo para as coisas se organizarem, se reorganizarem, né? Então, se você entendeu que, poxa, meu pai não foi tão mal assim, né? Aquela história era do pai e da mãe, eu olhei como uma criança, cobrei da minha mãe, por conta disso eu agi dessa forma, então agora eu vou olhar com os meus olhos de adulto, vou deixar aquela história que é deles que eu não posso mudar. Esse entendimento vai trazendo mudanças não só para a pessoa que está constelando, mas para todo o seu sistema familiar. Não quer dizer que você está interferindo na vida dos demais, mas você está trazendo entendimento. A constelação, para você ter ideia, você não sai da constelação contando o movimento que você fez lá. Você não conta essa história de novo. Porque cada vez que a gente conta a história, a gente abre o campo. E aí, se eu não tenho o constelador ali para me ajudar a guiar, eu vou fazer o quê com aquelas informações? Funciona mais ou menos quando a gente quer desabafar, sabe? Aí você chama alguém, você fala, não resolveu nada, né? Você só falou. Aliviou? Aliviou porque você falou. Mas não tem uma solução, porque você continua sem saber o que fazer. Sim. Então, é só uma sensação de alívio momentânea. Na constelação, você olha para isso como se fosse uma espécie de desabafo ali, o olhar, né? Só que você vai trazer o entendimento. Então, através do entendimento vem a minha ação agora. Então, eu preciso sair da constelação e fazer alguma coisa com aquilo que eu entendi. Mas essa condução é o constelador quem faz? Ou é a pessoa que vai por si só trazer essas respostas? A condução é do constelador. Mas é bem importante a tua pergunta, porque a pessoa, quando ela decide constelar, ela já deu um grande passo, porque ela decidiu olhar para algo que dói. E olhar para algo que dói não é fácil, né? Só que ela precisa estar aberta a querer mudar, a querer ter uma nova ótica daquele problema que ela não conseguiu resolver. Quando eu fico no meu ego, eu não consigo fazer movimento nenhum de constelação. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de que, sim, o constelador, ele conduz, inclusive através de frases que a gente vai falando para a pessoa repetir. Só que quando eu não falo isso do meu coração, não vai funcionar. Ou quando eu saio da constelação e não faço nada com aquilo que eu vi, também não vai funcionar. Então, já ouvi muitas pessoas dizendo assim, a constelação parece mágica. De fato, ela parece mágica. Porque se você tivesse a informação do que está travando a tua vida, você não ia precisar buscar a constelação. Mas quando você busca e vem aquele insight de, nossa, era isso, é como se você pudesse agora virar a página e seguir adiante. Só que essa mágica só acontece quando eu entendo realmente o que eu vi. Sim. E aí coloco em prática as ações. Coloco em prática as ações. Dá para fazer uma analogia a uma consulta médica que o médico te indica tal remédio, mas aí se você não vai tomar, não adianta nada, né? Exatamente. Você fez parte do processo e o restante. Entendi. Certo. Beleza. Reiki, constelação familiar, mas o que a gente tem de... Vou só frisar da constelação familiar antes da gente encerrar esse assunto. Sobre os workshops que a gente vem fazendo pela região aqui. A gente vem fazendo encontros de constelação familiar, onde nesses workshops eu trago um tema. Por exemplo, nessa semana a gente vai trabalhar aqui o tema pai. Então, todas as pessoas que vêm para o workshop, elas têm a oportunidade de fazer um movimento sistêmico, que é diferente de uma constelação, para esse entendimento de o que significa pai na visão sistêmica, né? Qual é a força que eu recebo do meu pai? Qual é a força que eu renego quando eu digo que eu não tenho um pai? Ou, enfim, seja qual for a situação, né? Então, dentro desse workshop, eu trago o entendimento da visão sistêmica daquele tema em específico e todas as pessoas fazem um movimento sistêmico. Só que isso acontece todos os meses. Então, eu posso fazer um movimento sistêmico todos os meses? Movimento sistêmico a gente pode fazer a qualquer momento, desde que eu tenha consciência disso. O que é o movimento sistêmico? É o olhar e reconhecer. O movimento em relação ao pai, por exemplo. Eu preciso reconhecer a grandeza do meu pai. Ah, mas o meu pai foi alcoólatra, nunca esteve perto de mim, não é a minha situação, mas estou citando isso como um exemplo. Abandonou minha mãe, como que eu vou admirar a força desse pai? A força do pai não tem a ver com a história que ele viveu, tem a ver com a vida que ele te deu.
Porque você é resultado de 50% pai e 50% mãe. Depois do teu nascimento, o que ele ainda te entregou são presentes da vida que você teve. Mas ele não te deve nada como pai, porque ele te deu algo muito grandioso, a vida. Então, quando eu paro de reclamar, de olhar para trás e dizer, eu sou assim porque meu pai me abandonou, eu sou assim porque meu pai era sempre justificando, eu começo a entender que a responsabilidade não é dele, é minha. E aí eu começo a ver a minha vida fluir. Então, o tomar o remédio, voltando à analogia que você fez antes, aqui na constelação, é eu entender que não adianta eu justificar o porquê que eu sou assim. Se eu quiser mudar, eu preciso fazer por mim. Então, não vai ter ninguém que vai vir e vai fazer no meu lugar. É como eu falei da água antes. Se você tá com sede e eu tomo água por você... Eu continuo com sede. Por mais que eu faça esse movimento com todo o amor do mundo. Nossa, mas eu quero muito que você fique bem, então eu vou tomar mais um pouquinho de água. E a pessoa não vai ficar bem. Porque eu tô, às vezes, invadindo o espaço dela e não ajudando ela. Então, isso é o que acontece no workshop, que a gente vai... tem esse movimento todos os meses e não há problema nenhum de todos os meses a pessoa tá lá. O que ela não pode é todos os meses querer constelar. Aí, nem eu constelo ela todos os meses, porque não dá. Realmente tem que ter um tempo. Certo. Tá? Então... As outras, né? Terapias. Isso, as outras terapias, As né? outras. O Reiki, a constelação familiar, quais são as Isso. outras que você trabalha? E aí, eu não vou falar especificamente de uma terapia agora, mas eu vou falar do método Imperfeitas. Esse método ele foi desenvolvido para mulheres, então eu tenho um projeto bem grande em cima disso, onde tem palestras, tem workshop, tem imersão, tem vários produtos que acontecem dentro do Imperfeitas, mas que tem um objetivo comum. O que é esse objetivo? O objetivo é que eu possa ensinar para as mulheres o que eu aprendi ao longo da minha vida. Unindo, obviamente, todo o conhecimento das terapias, mas eu não utilizo algo em específico só aquilo, né? Então, hoje eu sou treinadora comportamental de alto impacto, então eu utilizo várias técnicas, várias vivências que realmente são impactantes e fazem a gente ter uma visão do quanta força nós temos e não conseguimos mensurar isso. Recentemente eu fui para um curso onde eu fiz uma vivência que talvez vocês já tenham ouvido falar, que passa pelo fogo, né? E aí recebi muitos comentários, muitas pessoas me pedindo, meu Deus, você é doida fazer isso? E lá, naquele momento, se eu te dissesse assim que eu pensei que eu poderia me queimar, nada disso estava passando na minha cabeça, porque eu tinha tanta certeza de que eu era capaz de viver aquele momento. E é isso que eu quero mostrar para as pessoas, que se você fizer algo com segurança, você vai conseguir superar, né? Só que tem alguns passos que ninguém vai poder dar por mim. Então, eu poderia ter chegado na ponta do fogo e ter dito, não vou. Porque dali para frente, solta-se as mãos e é você que vai sozinha. E é isso que eu quero transmitir para as mulheres, que é sim possível você fazer diferente, mesmo que a tua história seja a mais triste, ou que você ache que ela é a mais triste, como eu achava que a minha era. Então, eu me baseava sempre nessa história, achando que, eu sou vítima da sociedade, sou coitadinha, eu sou assim porque, claro, eu não tive oportunidades, fui mãe na adolescência. Isso é uma justificativa para mim mesmo. Agora, quando eu virei essa chave e comecei a me olhar de uma forma diferente, ok, eu fui mãe aos 15 anos, fui mãe na adolescência. O que eu posso fazer daqui em diante para mudar esse cenário? Mudar a história não dá. Fazer diferente lá atrás não vai dar. Então, no método Imperfeitas, eu venho trazendo técnicas de constelação, lógico que o Reiki sempre vai me acompanhar, técnicas de hipnoterapia, eu também sou hipnóloga, várias técnicas que eu uso dentro do método para fazer a pessoa acessar a sua força. Inclusive a contoterapia, que não sei se vocês já ouviram falar, mas a contoterapia, ela trabalha vários contos, ou estuda um livro, seja ele qual for, inclusive contos de fada, que quando você ouve como adulto, vem tanta resposta que a gente não tem noção. Quando você lê de novo uma história infantil com o olhar adulto, você percebe que nas entrelinhas estava ali, estava escrito todo o tempo. Só que a gente não viu. Não tinha o poder de interpretação na época. Exatamente. Interpretava o que uma criança quer interpretar. Então, é muito interessante essa junção das terapias, onde eu consigo entregar para elas esse processo.
Esse processo ele tem o objetivo de integração, ou seja, eu pego aquela minha parte que deu certo na história, pego a parte que não deu certo e eu integro essas partes entendendo que elas são minhas. Uhum. Ah, você teve uma empresa que faliu? Ok. Você pode fazer diferente agora? Pode. As pessoas vão te julgar quando você falar que você faliu uma empresa? Talvez. Mas se você ficar paralisado pelo julgamento que vai vir, você nunca vai fazer nada. Então, o esperar que os outros aprovem o que você está fazendo é sempre uma perca de tempo. Porque a única pessoa que precisa aprovar é você. Aí sim você consegue dar passos grandiosos. Uhum. E isso é o método Imperfeitas. Esse é só para mulheres. Sim. Não, mas legal, porque você explicando aí, você complementou aquela questão que eu trouxe lá atrás, do porquê pensar em si mesmo, né? Nesse sentido, e agora você terminou de explicar essa situação, bem bacana. Você falou um ponto que eu quero que você fale mais. Você é hipnóloga também? É? Eu sou hipnóloga, sou numeróloga, eu disse que eu sou curiosa, né? Então, eu fui estudando muitas terapias. Por quê? Elas auxiliam muito no processo, por exemplo, na constelação familiar. Quando a gente fala em hipnoterapia, às vezes as pessoas têm restrição, né? Porque, nossa, a pessoa, o que vai fazer comigo? E não tem a ver com isso. A hipnoterapia também é um processo de levar você para o teu interior. Somente isso. Não é aquele show que está na nossa cabeça que vai tirar a chave do carro, o dinheiro da carteira. Sim. Não tem a ver com isso. Comer isso é cebola o show. achando que é maçã, isso né? Aí, falar outras línguas. Tem esses processos de show? Tem, mas isso não é processo terapêutico. Então, há uma grande diferença. E quanto mais conhecimento se tem, mais fácil eu consigo levar a pessoa ao seu profundo. Porque, às vezes, é um processo mais difícil de acessar, né? Então, com o conhecimento, com essas técnicas, isso foi facilitando para mim não deixar você sair daqui sem a resposta que você veio buscar. Claro que eu sei que eu posso fazer só a minha parte, né? Eu preciso que você faça a tua também. Mas isso me ajuda muito. Então, hoje eu tenho um estudo de muitas técnicas. Como eu disse, eu não atuo em várias terapias diferentes, mas eu uni muitas delas dentro do Imperfeitas, onde eu trabalho com palestras, com workshops, tem imersão de um dia inteiro, e o processo realmente acontece. A gente vê muita transformação. Mas de todas essas técnicas aí, então, que você utiliza, você chega, então, a utilizar elas simultaneamente, dá para se dizer assim? Ou, eu tô numa sessão de Reiki, é uma sessão de Reiki, não tem ligação nenhuma com a... Bem importante você falar sobre isso. Uma sessão de Reiki é uma sessão de Reiki. O que eu trabalho individualmente hoje? Reiki, através das formações. Hoje eu não atendo mais concessões, né? Então, a gente tem lá no Instituto várias salas de atendimento e nessas salas tem pessoas qualificadas para atender com as sessões de Reiki. Eu fico com as formações. Então, eu trabalho com as formações de Reiki e com os workshops de constelação familiar. Aonde que eu faço a união dessas técnicas? No meu conhecimento. Então, eu nunca vou dizer para você assim, vamos lá fazer uma constelação, eu vou te hipnotizar. Não é sobre isso. Mas é importante o conhecimento para que eu possa entender mais como o ser humano funciona, como eu funciono, quais são as dores, como que eu posso fazer para acessar isso. Então, é dessa maneira, não fazendo um pacote de um monte de coisa e dizendo para você, vou fazer isso, porque, até porque... Fazer um combo. Não sei se esse combo ele funciona. Sim. Diante de tudo isso, de todas essas técnicas que são... todas têm uma finalidade, né, Daiane? Sim, e um olhar diferente. Isso. As pessoas que nunca fizeram nada, né? Por onde começar? Tem um caminho, um passo número 1, assim, que você acha... Olha, assim, eu tenho pessoas que chegam para uma constelação que nunca fizeram terapia nenhuma, mas sentiu que precisa disso, alguém indicou, com toda a sua transformação, a pessoa vem e faz a sua constelação. O que a gente está trabalhando aqui, e está sendo muito grandioso esse processo, a gente está passando a região aqui e a gente está fazendo palestras vivenciais. O que é essa palestra vivencial? É você poder sentir um pouquinho disso tudo que eu estou falando. Porque aqui a gente está falando, mas o sentir é diferente, né? Então, nas palestras, você começa a entender através do sentir no teu próprio corpo. Sentir verdadeiramente o que eu estou falando. Esse é um caminho muito leve.
onde você pode participar dos workshops de constelação, por exemplo. Eu tenho que ir num workshop para constelar? Não. Você pode ir lá para assistir, mas você vai sentir. Sim. Então, aí você começa a entender o você que eu pode não... ir só como espectador, Pode. curioso, por exemplo. Não, curioso não. Você pode ir como... você vai para assistir, mas Sim. você vai pagar por isso, tá? Ninguém vai lá de graça. Isso é importante falar. Por que não vai de graça? Primeiro, se eu abrir isso de graça, eu trago os curiosos. Sim. O objetivo não é esse, porque a constelação, para ela acontecer, eu preciso de pessoas que queiram a mesma coisa, se curar. Então, através da história do outro, porque a gente tem histórias muito semelhantes, né? Somos seres humanos, a gente tem um pai, tem uma mãe, tem brigas, tem desavenças, tem problemas mal resolvidos. Todo mundo tem uma história semelhante. E, às vezes, quando a pessoa está lá fazendo a constelação dela e eu estou aqui assistindo, a minha ficha cai. E eu consigo entender algo que talvez não seja necessário que eu constele. Mas eu já entendi. Então, daqui para frente, eu posso fazer diferente. Então, não é gratuita a participação, porque eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso estar lá comprometido a não sair de lá contando história que não é minha, né? Até porque a pessoa que vai lá não é uma exposição, mas ela vai trazer fatos, né? E esses fatos precisam ficar entre o grupo. Então, as pessoas que vão, todas, sem exceção, elas pagam para participar. E aí, quem vai constelar tem um valor diferente lá que paga para constelar. Mas, para participar do workshop, todo mundo que está lá fez a sua contribuição. Sim. Porque isso é parte do nosso comprometimento. A gente sabe muito bem o quanto a gente se compromete quando é de graça e quando não é. Exatamente. Né? Infelizmente. Mas é assim que funciona. Sim. E agora, falando um pouquinho a respeito da tua rotina, você consegue dedicar quanto % do teu tempo para esse tipo de atividade, para essa atividade em si? Porque a gente sabe que você tem a outra profissão ali que é na polícia, né? Olha, eu não sei se eu consigo separar em quantidades, porque quando a gente fala em terapia, é literalmente uma escolha de vida. Então, você está vivendo isso o tempo todo. O tempo todo. Óbvio que eu não estou ali, vejo uma pessoa, vou constelar a pessoa. Não vou. Eu vou hipnotizar ela, né? Não é sobre isso, né? Mas é o olhar, o aprendizado, sabe? Então, eu acho que eu dedico 100% do meu dia tentando entender o ser humano. De todas as maneiras possíveis. Mas, especificamente, atuando nos movimentos, palestras, eu tenho parte do meu dia que eu dedico para isso. Então, é como se o meu dia fosse dividido em 3 partes. Uma parte na polícia, uma parte nas terapias, e a outra parte, obviamente, eu tenho uma família, né? Então, eu preciso ter um tempo para ela também. Às vezes, fica defasado esse tempo, mas aí há uma compensação, né? Porque a gente precisa ter esse equilíbrio. E toda vez que a gente não cumpre essa ordem da constelação familiar, que é o equilíbrio, a gente também causa problemas. Então, o meu dia, eu procuro manter ele sempre em equilíbrio, para que eu possa suprir tudo nos lugares onde eu estiver. Essas terapias, essas técnicas, de uma forma geral, elas são indicadas para todas as pessoas, independente da idade, ou tem uma restrição, por exemplo, se você é, não sei, para criança, adolescente, ou pessoa de muita idade, tem alguma que é contraindicada? Olha, o reiki especificamente, ele não tem nenhuma contraindicação, nenhuma mesmo. Inclusive, uma pessoa que está hospitalizada, por exemplo, ela pode receber reiki e não precisa ser presencial, pode ser à distância. Então, não há nenhuma restrição de receber reiki nessa situação, né? Nem idade, nada. O reiki pode ser à distância também. Pode ser aplicado à distância. E a gente aprende a fazer isso com a técnica. Sim. Então, por isso que é um estudo, é você entender que é possível fazer, tá? Então, por exemplo, na época de pandemia, teve muitos grupos de reikianos que se reuniram para aplicar reiki nos hospitais, mas não presencialmente, porque não tinha essa possibilidade. Então, foi feito isso de forma à distância, mas é possível sim. Já na constelação, não vou dizer que existe uma restrição, mas, por exemplo, uma criança de 5 anos de idade, né? A criança está terrível, só incomoda, sei lá qual é a queixa dos pais, né? Quero constelar. Primeiro, precisa ser feita uma análise, porque a criança ela é um espelho dos pais, né?
Então, eu sempre procuro ter esse cuidado de quem realmente precisa constelar. Sim. Se é a criança ou se são os pais. Depois, feita essa análise, vamos imaginar que a criança realmente... Não, é o caso de constelar. Se for o caso, quem constela nessa situação é a mãe ou o pai. Um representante dela, né? Porque ela não tem discernimento para ir lá, falar, repetir o que eu vou dizer, mas o adulto tem. Então, somente nessa condição, o pai ou a mãe vão constelar pela criança. Não existe a possibilidade de, por exemplo, eu quero constelar meu marido. Posso ir lá constelar? Não pode, já aviso de antemão, tá? Não dá. Não pode fazer isso, por quê? Porque cada pessoa tem o livre-arbítrio e ela precisa decidir fazer esse movimento. É tomar água pelo outro. Então, você vai jogar dinheiro fora, não vai funcionar, não vai ter resultado, não pode ser feito. É com a consciência da pessoa, e aí, pode ser feito à distância, constelação familiar? Pode. A gente faz por videochamada, mas a pessoa acompanha o processo, tá? Então, diferente do reiki, por exemplo, que a pessoa deita, relaxa e recebe a energia, sem ficar vendo o reikiano ali, né? Há uma conexão, eu vou aplicar daqui e a pessoa vai receber lá onde ela estiver. Mas eu não fico com ela ali em contato de vídeo, por exemplo. Na constelação, não. Na constelação, ela precisa ver o movimento que está acontecendo, faz como se estivesse ali comigo, vai repetir as falas, tudo normalmente. Mas pode ser feito também não presencial, digamos assim, né? Sim. Mas no caso do reiki à distância que tu falou ali, fiquei curioso. A pessoa ela tem que se preparar também, ela tem que estar na posição ali, tudo certinho. Não é como... tipo, eu vou fazer um reiki agora no Jonathan que está lá apresentando o podcast nesse momento. Não é isso que vai acontecer, né? Existem 2 formatos de entrega de energia, né? Um que a gente fala da energia coletiva, que não é uma sessão de reiki, é um envio de energia. Então, isso todo reikiano faz todos os dias para várias pessoas. Certo. E aí não precisa que a pessoa deite para receber. Só que o reiki, ele traz um relaxamento muito profundo e normalmente sono. Então, jamais é indicado eu aplicar reiki em alguém que está numa atividade profissional, seja ela qual for, ou dirigindo, enfim, né? A pessoa precisa, sim, se preparar, silenciar, tirar aquele tempo para ela. Ela precisa saber que ela vai receber o reiki. Sim, com certeza. Isso que eu queria entender. Ela precisa saber. Legal. Saber e tirar aquele tempo, né? Sim. Porque essa é a parte desafiadora. Às vezes a pessoa diz, me manda que eu tô longe, mas aí você não vai parar. Não dá, não tem como. Sim. E a pessoa, ela tem... Quando ela pensa que é melhor para ela fazer o reiki e daqui a pouco não é isso, ela está pensando de forma equivocada. Você tem... Essa avaliação também é feita nos atendimentos que vocês fazem, que você faz, enfim... Porque você falou também da hipnose, né? Acredito que seja um atendimento personalizado, individual, ou acaba sendo coletivo também. Não, eu não atendo com atendimentos individuais com hipnose. Eu tenho isso como um conhecimento para mim, para me ajudar em outras técnicas, tá? Mas sim, dentro do Instituto existe um filtro, né? Então, quando a pessoa chega, ela passa por esse filtro para a gente entender qual é a melhor terapia para ela naquele momento. Nem sempre aquilo que eu quero é aquilo que eu preciso. Então, é necessário, sim, ser feita essa análise. E, em especial, dentro do Instituto, a gente tem isso como praxe, assim, não é simplesmente o vender, né? É entregar algo que realmente possa suprir aquilo que você está buscando. Não é um comércio de terapias. Você está falando de vidas, de transformação de vida. Então, não é uma brincadeira. Por isso, a gente tem, sim, pessoas que vão atender, que vai passar pela parte comercial. Então, o comercial já vai fazer esse filtro para entender se a pessoa realmente precisa disso ou daquilo e poder encaminhar para a melhor terapia que ela pode receber naquele momento. É como você ir no médico e querer pedir um medicamento, né? Não, o médico vai indicar, prescrever melhor, né? É isso aí. Então, mais ou menos fazendo essa analogia também, né? Isso aí, isso mesmo. E a numeróloga, você falou também que é? Sim. Como é que é a numerologia? Eu fugi dos números, mas não fugi tanto. Né? Voltamos, agora você voltou para
pra Então, tua a graduação numerologia, ali, né? ela trabalha muito com frequências e ela traz um entendimento de mapa. Vocês já ouviram falar, talvez, em mapa numerológico? Mapa Sim. astral, né? Eu não trabalho com mapa astral. Não faço mais o mapa numerológico também. Mas eu... Tem a ver com signo? Não. Não? O mapa astral, sim, com signos. E o mapa numerológico tem a ver com o nome de nascimento. Então, é feito um cálculo em cima do nome e da data de nascimento para você entender por que você tem certas atitudes, qual é a tua personalidade, a tua missão de alma, para você entender isso. Hoje eu utilizo esses processos dentro do método. Uhum. Então, lá dentro do método, em algumas situações, eu vou te entender melhor. Certo. A gente não está conseguindo resolver isso aí. Tá, vamos utilizar a numerologia Tu agora. usa teus recursos, Uso né? os meus recursos, exato. Eu entendi que ter um cardápio, vamos dizer assim, de muitas terapias não comporta o que eu consigo entregar para as pessoas hoje. Eu acho que você ser, não exatamente um especialista naquilo que você faz, mas você buscar entregar o melhor para a pessoa, é o caminho. Né? Então, eu uso todas as técnicas que eu sei, que eu conheço e que fazem sentido para juntar elas no conhecimento, não juntar como um pacote, né? Mas unir elas para que eu possa entregar para essa pessoa melhor. Sim. Então, a numerologia ajuda muito nesse sentido de entender qual é a conexão daquela pessoa, qual é a missão, qual é a essência dela, como que ela funciona, o que ela vai gostar de trabalhar, o que ela não vai gostar, porque tem pessoas que você coloca num lugar dá super certo, né? Tem outras pessoas que você vai colocar não vai dar certo. Na mesma função, parece que a pessoa é parecida, só que não é, são seres únicos, né? Então, a numerologia traz muito esse entendimento de seres únicos. E é com base no nome da pessoa? No nome de nascimento. De nascimento. Mas é o nome completo, o Sim. primeiro nome? O nome completo nome de completo. nascimento. Então, Olha só mudei que de nome, interessante. casei e mudei de nome. A tua essência não mudou. Por exemplo, a mulher ali que O meu nome, por entrou exemplo, o nome, mudou. o sobrenome do marido, Isso. não conta. É o nome. Ele conta como uma chave. Então, ele tem uma força em cima do meu nome, sim, mas a minha essência continua sendo a mesma. Então, olha como a numerologia, ela traz de novo o fortalecimento de você é um ser único, especial e perfeito aos olhos de Deus. E se a gente lembrar disso, a gente se fortalece muito. Mas a gente esquece. Eu percebo que você falou várias vezes em Deus. Então, essas técnicas, essas terapias, elas têm uma correlação ou relação direta com a religião? Nenhuma conexão. Nenhuma delas trabalha com religiosidade ou interfere nelas, né? Porém, a nossa espiritualidade, que é diferente de religiosidade, ela se fortalece. Porque a gente precisa entender que nós somos o topo da cadeia, né? Que existe algo maior do que nós. E que nós estamos em um planeta, em um mundo, em um universo que foi criado por alguém. Cada um acredita no que quiser. Eu acredito em Deus. Então, indiferente das pessoas, eu gosto que você fala isso, eu não gosto. Aí entra a minha não preocupação. Porque isso me nutre, isso me alimenta e isso vai fazer parte de mim sempre. Então, se isso não te agrada, é possível que a gente não tenha uma frequência parecida, né? Então, tá tudo bem. Eu vou continuar falando o que eu acho que é o correto e você continua acreditando naquilo que você é. Sim. Isso eu preciso de Deus para me sentir forte. E essa conexão de se sentir plena, de se sentir inteira e perceber que esse método, quando eu escolhi o nome Imperfeitas, foi muito baseado no que eu sinto na minha conexão com Deus. Porque eu sei que eu sou uma pessoa imperfeita, como qualquer outra. Sim. E eu sei que tem muitas coisas que eu ainda quero melhorar e vou melhorar e estou buscando isso, só que para que eu possa melhorar, eu preciso me fortalecer naquilo que eu já olho como bom. Acontece que quando a gente não sente uma força divina, quando a gente não acredita em nada, dificilmente você vai olhar para algo em você e vai dizer que é bom. Então é essa conexão que eu busco para mim e busco trazer isso para as pessoas. Eu penso que você consegue ensinar quando você transborda isso. Quando você é coerente com aquilo que você faz. Então, hoje eu tenho a maior clareza de que não importa a roupa que eu esteja vestindo ou o lugar que eu esteja. Eu preciso ser a mesma pessoa.
Se eu não for coerente com isso, eu não estou sendo coerente comigo mesmo. Então, não é a roupa que vai determinar meu comportamento. Não é o uniforme que vai mudar o meu comportamento. A minha essência vai continuar sendo a minha essência. Então, eu sou a Daiane em todos os lugares com a roupa que tiver. Uhum. E certamente essa roupa vai ser coerente comigo. Porque eu não vou vestir algo que não seja. Sim. Uma coisa que chamou bastante atenção é que faz parte do teu hall de atividades, que você trabalha com o desenvolvimento da autoestima das pessoas. Tudo isso está relacionado também às terapias? Essa autoestima, ela se consegue por meio das terapias também? Ou existem outras formas para se chegar nela? Então, essa especialização em autoestima que eu fui buscar justamente para complemento. Então, entende que uma pecinha, ela vai complementando a outra e eu vejo que eu consigo trazer esse fortalecimento para a pessoa. Eu trabalho fortemente a autoestima e a autoconfiança hoje dentro do Imperfeitas, porque muitas pessoas não sabem que a autoestima é treinável. Uhum. A gente tem a sensação de que aquela criança ali, ela já nasceu com autoestima, né? Uhum. Aquela outra coitadinha não tem. Então, nunca mais vai ter. Não é assim que funciona. A autoestima você treina. Óbvio que quem teve pais com autoestima elevada tende a ser uma criança Sim. com autoestima elevada, porque está aprendendo a fazer isso. Foi treinada, Foi né? treinada. Só que se você nunca foi treinado, ainda assim, dá para ser uma Pode pessoa de autoestima elevada e autoconfiança, obviamente, também. Então, a pessoa que tem autoestima, ela consegue enxergar nela o divino, que é o que eu falei antes. Então, eu consigo enxergar em mim uma obra de Deus. Se eu sou uma obra de Deus, eu não vim para esse mundo aqui para sofrer, para ficar triste, para passar por coisas difíceis. Só que muitas vezes nós nos colocamos em situações para viver o que a gente escolhe viver, né? Então, vou falar de algo aqui que está latente agora, mas o luto, né? Que é um ciclo, é um processo. Só que ele é um processo que tem que passar. Uhum. Porque eu preciso me alimentar daquilo que ficou de boas lembranças. Eu preciso saber que a minha vida continuou e em honra àquela pessoa que eu perdi, eu vou continuar sorrindo todos os dias. Porque toda vez que eu sorrio, eu faço com que ela esteja viva dentro de mim. O que isso tem a ver com a autoestima? Tem a ver que muitas pessoas, quando sofrem o processo do luto, se abandonam, Uhum. se perdem, se esquecem e se deixam de lado. Não consegue mais se olhar no espelho, não consegue sorrir porque se sente em dívida com aquela pessoa que foi embora. Como se eu não pudesse mais ser feliz porque a outra pessoa não está aqui também para ser feliz. Então, como que eu posso ser? E a autoestima tem a ver com esse reconhecimento, de entender que cada um de nós tem um tempo, tem um ciclo, e que a gente não sabe qual é. E ainda bem que a gente não sabe, né? Porque aí a gente consegue viver os dias mais em paz. Se soubesse, talvez não seria assim. Uhum. Mas que a gente possa fazer dos nossos dias melhores. A autoestima, por exemplo, de uma pessoa que... vamos pegar os processos de obesidade, por exemplo. Como é difícil uma pessoa que está num processo de obesidade mórbida, ela ter a força de começar. Os processos de vício é a mesma coisa. É o mesmo processo. O pontapé inicial, aquele primeiro passo, como é difícil. Da inércia, né? Como foi difícil para mim chegar na primeira sessão de Reiki, Sim. só porque alguém me levou, porque eu não iria sozinha. Eu nem sabia o caminho. Então, esse primeiro passo, a gente só dá quando a gente começa a ver que, opa, ainda tem algo dentro de mim. Ainda tem uma luz aqui. Ainda dá para fazer diferente. E aí eu começo com aquela luz que eu estou enxergando a fazer algo novo. É um processo. A autoestima é treinável, mas é um processo que tem que acontecer todos os dias. Quando a gente olha no espelho, acontece algo que não é surreal. A gente vai olhar o que está errado, né? Todo mundo. Pensa aí que vocês vão me responder que é isso mesmo. Você vai olhar a camiseta que não tá boa, a roupa que é isso, o cabelo. A gente tendencia, porque o nosso cérebro, por isso o estudo da neurociência. Por isso que eu fui buscar esse estudo. Porque o nosso cérebro está condicionado. Está tão condicionado que é só você pensar quantas vezes você voltou para casa para ver se você tinha fechado o portão, voltou para ver se tinha fechado o carro, voltou para ver se tinha desligado o fogão. E coisas do nosso hábito que a gente esquece se fez ou se não fez, porque fez no automático. Quem dera se a nossa autoestima também tivesse no automático, né?
Aí a gente mudaria o ciclo, mudaria a frequência. Só que para isso acontecer, eu preciso treinar meu cérebro de novo, porque ele já está acostumado a ir para frente do espelho e olhar o que não está bom. Então eu começo a fazer esse treino com as mulheres todos os dias. Vai para frente do espelho e não sai da frente dele até você achar uma coisa que você gosta. E aí você começa a passar esse processo, todo dia, todo dia. Chega uma hora que você percebe que tem tanta coisa boa em você que aquilo te dá força para você mudar aquilo que você não gosta. Tem coisas que a gente não gosta em nós? Tem. Depende de quem mudar. Alguém vai fazer academia por mim? Pode até pagar a academia para mim. Mas não pode fazer por mim. Pode até ir lá fazer por mim, mas o resultado não vai vir para mim. Então, tem muitos passos que são solitários. E são nesses passos solitários que a gente se perde. Quando a gente recupera nossa autoestima e nossa autoconfiança, a gente começa a ser uma pessoa melhor em todos os campos da vida. Não só para nós mesmos, mas reverberando isso para nossa família, no nosso trabalho, enfim, em todos os lugares que você tiver. E além da mudança em si, para você fortalecer tua autoestima, eu acredito que também tem a questão de você reconhecer algo que não pode ser mudado em você. Daqui a pouco fisicamente, você tem, por exemplo, tem uma pinta aqui no rosto e essa pinta aqui que me deixa com a autoestima baixa. Então, você fazer um processo para que aquilo ali, ao invés de ser algo negativo para ti, ele se torne uma força, né? Tem isso também? Não sei se ele vai se tornar uma força de algo que você não gosta, né? Mas ele pode estar neutro. Certo. Ele pode só parar de te incomodar, né? Uhum. E existem processos que podem ser feitos. E tá tudo bem. Eu não gosto. Tudo bem, você pode ir lá e tirar. Uhum. Só que você precisa ter força para dizer isso. Tá? Entenda assim, o que a gente acha uma justificativa. E aí eu fico na minha vítima dizendo, eu não me gosto por causa disso. Mas você já foi ver para tirar? Não. E aí eu não dei esse passo, sabe? Então, a gente está acostumado a achar um motivo. Uhum. Ou já foi ver para não se importar? Sim, também, né? Existem várias possibilidades. Sim. Como eu sempre digo, comece a olhar para a solução. Uhum. Para de olhar só para o problema. Eu falo isso porque eu já fiz muito isso, né? Olhei só para o problema. Quando eu comecei a olhar para a solução, eu vi que tinha várias alternativas. Só que é um processo que não é mágica. E é por isso que muitas pessoas acabam desistindo. Porque é lento. Não é de um dia para o outro. Eu escutei uma análise bem recentemente que falava sobre um carro no meio da escuridão. E aí o carro, no meio da escuridão, qual é o recurso que você tem para poder andar? Qual é o recurso no carro que a gente tem para poder andar no escuro? As luzes, né? E aí a gente acende as luzes. Só que as luzes nos permitem ver a uma limitada distância. Só que acontece uma mágica quando a gente começa a andar com o carro, porque quanto mais eu ando, mais eu enxergo. Quanto mais eu ando, mais eu enxergo. E se eu ficar parado no mesmo lugar, eu vou enxergar sempre no mesmo lugar. Uhum. Então, se a gente parar para pensar nesse sentido, eu preciso estar em movimento. Pode ser que eu encontre um buraco no meio da estrada? Pode. Mas se você estiver em movimento, você vai conseguir chegar até na borracharia, se você precisar. Então, teu horizonte vai se expandindo, né? Exatamente. Esteja em movimento e se permita mudar rotas, né? Tá tudo bem mudar de rota. E o nosso cérebro também não está condicionado a mudar rota. É só a gente perceber por onde que a gente vai trabalhar. Sempre pelo mesmo carreirinho. Exato. Por onde a gente vai no mercado. Qual é o mercado que a gente vai? A gente está condicionado. E aquilo vira uma rotina. É sempre no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito. Se a pessoa precisar até achar, ela vai conseguir. Porque a gente segue uma rotina. Então, a gente precisa também seguir essa rotina, incluindo as nossas práticas boas. Alimentação, vida saudável, autoestima e autoconfiança. É isso. É sobre isso. Muito bem, muito legal. Onde é que tira o certificado aí da baita aula que a gente teve? Do workshop? Que bom. Muito legal. Bacana. Baita papo aí. Conversamos com a Daiane Cortarelli. E a conversa muito densa, né? Muito profunda sobre essas técnicas aí que ela estudou e pratica, ensina e ajuda as pessoas a se tornar melhores. E certamente muito
assunto ainda teria para falar, né? Mas a gente tem que liberar a Daiane, porque ela tem compromisso, né? Ela está em Ponte Serrada hoje. E no dia que vocês... Hoje que vocês estão assistindo o podcast, já foi, né? Já. Mas ela tinha uma palestra na CDL, então a gente tem que liberar a Daiane aí para cumprir a sua agenda, terminar de cumprir a agenda no dia de hoje. Daiane, só agradecer a tua presença aqui. É muito legal conversar contigo, trazer essas informações, né, para o pessoal que está acompanhando o podcast. E parabéns, né, por toda essa sua dedicação, esse seu amor. E que bom que você foi naquele reiki lá aquela vez, que virou a chavinha para ti, te fez bem, né? Sim. De uma forma pessoal, e que você está fazendo tão bem agora para tantas pessoas, ajudando a propagar, a passar para frente esses ensinamentos. Parabéns, mais uma vez, obrigado pela presença. Que bom, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que poder falar sobre isso de uma forma e ser recebida dessa forma tão carinhosa para falar disso é algo grandioso. Poder desmistificar, tirar da mente das pessoas que tem a ver com religião, o que não tem, né? E fazer com que esse processo da caminhada e da chegada até as terapias seja algo leve, não seja algo de só pessoas que estão doentes busquem as terapias. Não, todos nós precisamos nos fortalecer enquanto pessoas. E eu termino minha participação aqui com uma frase que eu sempre uso em qualquer evento que eu vá fazer, que fala sobre não é possível você levar alguém a um lugar que você não foi. Eu tenho isso como um lema na minha vida. E nenhuma das terapias que eu trabalho, eu não vivi. Todas eu vivi e eu me transformei, e é por isso que eu levo elas adiante. As que eu não me transformei, eu deixei de lado. Mas aquelas que me trouxeram transformação é o que eu levo adiante, sabendo o que é o processo e o que acontece. O resultado. Exatamente. Obrigado pela oportunidade. Legal. E essa última frase que você trouxe era justamente o que eu ia comentar, que tudo isso que você apresentou para a gente hoje, que realmente foi uma verdadeira aula, a gente sempre traz as pessoas aqui para conversar conosco, mas muitas vezes as conversas, elas, da nossa parte, a gente fica mais como ouvinte mesmo, Sim. justamente para aprender, né? E tudo isso que você trouxe, dá para perceber que é o que você vivenciou na prática, né? Então, o que você trouxe da tua vida, da tua experiência pessoal, e agora você está compartilhando com as outras pessoas. Então, isso é muito legal e parabéns. Obrigado. Legal. Muito obrigado. E também obrigado a vocês, né, que estiveram aqui com a gente em mais esse episódio do Fala Mais, e também, obviamente, um agradecimento especial às nossas marcas patrocinadoras do nosso podcast, que são a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marine, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. Valeu, obrigado, pessoal. Curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, também acompanhem as redes sociais da Daiane, e a gente se vê na próxima semana.